dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 31, que diz assim: a cura de um surdo e gago. De novo retirou-se da terra de Tiro e foi para o Sidom, até o mar da Galileia, e atravessando o território de Decápsula. Então lhe trouxeram um surdo e gago, lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, retirando-se da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, e suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. E abriu-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele o divulgava. Maravilhava-se sobre maneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente. Bem, não somente faz ouvir o surdo, como falar o mudo. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus, ele é perfeito. E Deus nunca faz nada pela metade. Ele sempre vai concluir aquilo que ele começou. Por mais que tenha tantos empecilhos, mas ele não vai deixar pelo meio do caminho. Aquele homem, ele tinha duas coisas muito difíceis. Ele era surdo e gago. Tu já imaginou a trava que era na vida daquela pessoa? Mas tudo muda a partir do momento que nós temos um verdadeiro encontro com Deus. Ninguém que tem um encontro com Deus permanece do mesmo jeito. Tem muita gente que diz: eu já fui crente, sabe, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus, e hoje eu estou desse jeito. O que aconteceu? Sabe por quê? É assim. Quando a gente faz uma fogueira, que o tição está lá aceso a todo vapor, né? Mas se você tirar ele do meio daquele fogo e você colocar à parte, ele começa a morrer. Ele começa a ficar cinza, começa a apagar. Então é por isso. Não é que ele teve um encontro com Jesus e ele não mudou. Ele mudou. Ele simplesmente esfriou porque ele parou de fazer aquilo que ele fazia. Se você parar de buscar a presença do Senhor, é lógico que você vai morrer. Vai morrer espiritualmente. Porque a leitura da palavra, o ouvir do louvor, a prática, é o que vai incendiar essa fogueira dentro de nós. É o que vai fazer permanecer essa chama ardente dentro de nós. Se nós não continuarmos, não é que a gente, meu Deus, eu tive um encontro com Jesus e eu não mudei. Mudou, mas você não permaneceu. Você tem que mudar, mas tem que permanecer. Porque se você não permanecer, essa mudança vai ser por um tempo, 2 tempos. Daqui a pouco você, eu cansei, não aguento mais, jogo a toalha. Sabe por quê? Jesus não se compraz naquele que põe a mão no arado e depois diz: cansei. Pegou no arado, vai até o fim. Se tu parar no meio do caminho, como é que tu vai saber, meu Deus, se eu tivesse chegado até o fim, será que eu tinha concluído? Quem seria eu hoje? Tu vai viver de passado igual museu. Que será? E será? Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. Então, permanece, continua nessa caminhada. Só que aquele homem não é mais o mesmo. Não. Agora,
aqueles que falavam perto dele assim, diziam, podemos falar mal dele, porque ele não ouve mesmo. Ah, e além disso, até que ele vai falar, nós já saímos de perto, já estamos bem longe, porque além de surdo é gago. Já imaginou? Mas agora, para quem não sabe, que ele além de não ser mais surdo, ele fala fluentemente, vai ser pego com a boca na botija. Vai. Porque vai falar de você, perto de você, como falava antes, falar mal, né? E vai pensar que você não está entendendo nada. Pode falar. Ele não entende. Ele é surdo e... ele aprendeu a ler os lábios, mas e aí? Tem problema para se expressar. Acabou. O problema para se expressar acabou. O problema de surdez acabou. Porque Jesus curou. Jesus, quando ele passa, o negócio não fica mais do mesmo jeito que estava. Muda. Abriu. Tirou todas as barreiras, todo empecilho, toda pedra de tropeço, todo embaraço. Tinha muitos que diziam assim, isso nunca vai acontecer na vida dele. Ele nasceu assim. Aqui não está escrito que ele nasceu assim. Mas isso é conjectura. Ele nasceu assim, vai morrer assim. Tem aquela música que diz, eu nasci assim, me criei assim, né? Fala, né? Então, tem gente que pensa assim. Mas para Deus não tem problema se nasceu assim ou se foi um acidente. Para Deus não tem problema. Ele cura do mesmo jeito. Se ele faz um vale de osso seco viver, tu imagina o que é uma surdez para ele. Se bem que fazer reviver um vale de osso seco, como fazer um surdo, para ele é tudo a mesma coisa. Ele não tem dificuldade com nada. Que Deus é esse? Meu Deus. Que Deus. Sabe, se a gente parar para analisar a respeito de Deus, a gente fica meio abobado, não fica? Que poder maravilhoso é esse? Que tudo pode fazer? Meu Deus! E ainda tem gente que deixa um Deus desse por causa de um pedaço de pau, por causa de um pedaço de barro, por causa de um demônio. Se foi ele que... Até os demônios foi o próprio Deus que fez. Os demônios só existem porque Deus que fez. Ou tu acha que não? Foi ele que fez também. Ele fez todas as coisas. Todas as coisas. E tudo. Sabe o que é? Nosso Deus é maravilhoso demais. E sabe o que é legal? Ele nos deu autoridade sobre todas as coisas que tem nesse mundo. E por que nós não usamos? Por que nós não fazemos exercer essa autoridade que foi nos dada? Foi dada sim. Mas tem gente que não sabe usar. Por quê? Porque para usar essa autoridade, está conosco. Depende de nós saber usar. Para usar essa autoridade, nós temos que ser o quê? Filho obediente, andar nos caminhos do Pai e fazer aquilo que Ele mandou. Porque senão não funciona. Não. Esse é o código de você saber usar essa autoridade. Porque Ele disse, ó, os peixes do mar, as árvores do céu, os animais do campo, o sol, a chuva, tudo. Nós temos poder, o controle sobre todas essas coisas que foi nos dado pelo próprio Deus. Mas a gente não exerce. Eu já contei para você que uma vez eu estava no meu trabalho e ali tinha um caixa bem perto da janela. E estava eu e uma colega trabalhando ali. E quando eu olho para ali, para a janela, para o lado do caixa, eu vi um canário sentado em cima do caixa. Eu achava até que era canário de pirata, sabe? Falei, deve ser canário de pirata, porque para sentar em cima do caixa, mas ele quer roubar, né? É, porque os papagaios de pirata até roubam, né? Macaco. E eu falei, é um canário. E aí a minha amiga, canário? Aqui na Bélgica, eu saí voando. Não, aqui tem muito canário. Sim, tem muito canário. E aí eu falei, olhei pro passarinho, falei, eu vou pegar ela. Ela falou, como que tu vai pegar esse passarinho? Eu falei, eu vou mandar ele ficar parado ali, nem se mexer. Sabe, às vezes a gente dá... Sabe, Deus coloca essas coisas na nossa vida, nos dando a oportunidade de exercer a nossa fé. Porque a fé é que nem um músculo. Nós temos que exercitar ela cada dia. Eu olhei pro canário e eu falei para ele, fica parado aí, não se mexe, porque eu vou ali pegar uma caixa para me te colocar dentro para te levar. Eu fui contar pro canário o que eu ia fazer com ele. Eu vou pegar uma caixa, vou te colocar dentro para levar para minha casa. E o canário me olhou assim, ficou me olhando. Ele ficou paralisado me olhando lá. Estátua, só me olhando. Só mexia os olhos.
Fui lá, peguei a caixa, aí estiquei a mão, peguei ele caiu no meio das fitas que tava lá, peguei ele, coloquei dentro da caixa, abri um monte de buraco e levei esse canário para minha casa. Passou, acho que um ano, acho que no segundo ano, eu estava sentada na sala estudando. Estava estudando, na época eu estudava holandês. Estava estudando, gente, de repente, passou um vento. Eu estava sentada na cadeira, mas um vento tão forte, mas tão forte que eu estava sentada na cadeira. Eu fui para frente e voltei para trás. Olha o tamanho desse vento. Eu fui para frente e voltei para trás. No outro dia, o canário amanheceu duro dentro da gaiola. Morreu. Foi a Josefa que... Foi a morte que passou lá, o vento da morte que passou lá. Quase que me derruba. Por isso que tem muita gente que diz que não tem o que perder, perde a vida. Soprou no pobre do canário e o bichinho amanheceu duro, de perna virada dentro da gaiola. Será que esse canário só foi para isso mesmo? Então Deus tem propósito de maneira que a gente não entende. Não dá para entender. Não dá para entender. Mas eu dei a ordem pro canário, ele ficou lá. Ele morreu no dia que ele tinha que morrer. No dia que ele tinha que morrer, a morte passou lá e levou ele. Levou. E eu tô aqui vivo para ficar contando para vocês o que aconteceu. Então, já aconteceu várias coisas na minha vida de eu dar a ordem assim, vai, sai, e sai. Fica, e fica. Entendeu? Comigo mesmo. De eu chegar em casa e dizer, hoje eu vou chegar na minha casa, eu vou fazer uma retrospectiva da minha vida, colocar tudo em prato limpo com o meu marido, vamos fazer uma faxina na nossa relação. É porque tem que fazer isso, o casal tem que fazer isso de vez em quando, sabia? Tem que fazer isso. Fazer uma faxina e colocar os pingos nos i, porque marido e mulher tem que conversar. Falar nisso ontem, eu fiz 25 anos de casada. 25 anos. E aí tá. Quando eu falei isso, que eu ia chegar em casa e ia conversar com o marido, gente, me deu uma ansiedade, me deu uma agonia, um desespero. Falei, vou para casa e agora. Eu falei, não, mas eu não posso ir para casa agora. E alguma coisa dizia, tu vai agora. Eu falei, não vou agora, eu só vou quando eu terminar meu serviço. Sabe o que é isso? É o demônio para arrumar contenda, sabe? Chegar em casa e quebrar o pau, virar a mesa de perna para cima. Eu falei, não vou. Fui lá, orei, entrei no banheiro, orei, repreendi aquele demônio da ansiedade. Falei, tá repreendido, em nome do Senhor Jesus, cai por terra. Parou. Pronto, parou. Quando eu cheguei em casa, depois que eu terminei meu serviço, cheguei em casa, que eu enfiei a chave na porta, que eu entrei, botei o pé dentro de casa, me deu uma tosse. Me deu uma tosse que parecia que eu ia morrer de tanto tossir. Subi correndo pro banheiro, olhei meu rosto no banheiro, eu falei, isso é o Satanás. Quando eu falei, isso é o Satanás, eu falei, Satanás, no nome do Senhor Jesus, sai da minha garganta agora. Tira tua mão suja daí. Olha, foi na hora. Parecia que eu nunca tinha tossido na minha vida. É as coisas incríveis que acontecem na vida da gente. Então, são coisas que Deus coloca na nossa vida para nós exercitar. Jesus aqui, ele colocou saliva na língua. Tu já imaginou? Tu chegar uma pessoa para... Olha, eu vim aqui para tu fazer uma oração para esse fulano aqui. Aí tu vai, molha tua mão de custo. Vai para tu ver que tu vai ser processada. Tu vai ser jogada na cárcere. Vai para tu fazer um negócio desse. Isso é Jesus que fazia. Nós não fazemos negócio desse, não. Deus o livre. Deus é mais na nossa vida. Não, a gente põe a mão na cabeça ali, ó. Meu filho, em nome do Senhor Jesus, toca, Pai, para curar essa pessoa. Não, a gente não pode fazer uma coisa dessa. Jesus não podia dizer a pessoa, tá curado em nome de Jesus. Tira, Satanás, sai aí do ouvido dele. Sai da língua dele, da garganta. Espírito de gaguez, vai saindo aí. E saía. Mas isso é ato profético que as pessoas fazem, entendeu? As pessoas fazem, muita gente faz esse tipo de coisa. Eu não faço, não. Mas muita gente faz, entendeu? Então, nós temos que exercitar a nossa fé cada dia, porque essa autoridade foi nos dada por Deus. Ele nos deu autoridade para pisar em serpente e escorpião, em todo mal.
Nós temos autoridade. Ai, mas o meu filho está assim, mas a minha filha está assim. Então começa a ler a palavra, começa a andar com o Senhor Jesus e começa a mandar esse demônio sair da tua filha, começa a mandar esse demônio sair do teu filho, sair do teu marido, da tua esposa, da tua casa, da tua família, dos teus projetos. Porque essa autoridade está com você. Você não precisa de ninguém, você só precisa de Deus. Leia a Bíblia e coloque em prática tudo que está aqui nele. Porque tudo que nós precisamos está aqui nesse livro. Está aqui. A partir do momento que nós somos cheias do Espírito Santo de Deus, o que nós precisamos saber, o Espírito Santo ensina. Ensina. Senhor, eu posso fazer isso? Ele vai dizer, pode. Mas tu tem que fazer assim, assim e assim. E só tem que obedecer. Andar, fazer do jeito que ele mandou. Olha, tem um pastor aí que ele disse que ele estava no meio do Oceano Atlântico ali, no meio dos tubarão, nadou 7 horas ali, 7 horas nadando ali no meio dos tubarão. E aí ele dizia, Satanás falava assim no ouvido dele, tu vai morrer agora, tu orou por tanta gente ser curada, mas agora tu vai morrer aqui. E ele dizia, ai meu Deus do céu, quando ele chegou, teve uma hora, e ele estava nadando ali, carregando ali nos dentes ali, segurando com a boca, um notebook. Era um notebook, os documentos dele, tudo ali dentro, e ele nadando, disse que ele pesava 150 quilos. Meu Deus do céu. Ele dizia, eu parecia uma foca ali nadando. Quando vinha aqueles tubarãozão branco ali que passava perto dele, chegava batendo assim, ele dizia, agora. E aí, quando ele já não estava aguentando, o olho já estava sangrando, a boca já estava sangrando, ele disse, Senhor, cadê a tua... Manda um anjo aqui para me tirar daqui. Cadê as tuas mãos? Ele pediu um anjo. Deus mandou 2. Mandou 2 anjos que tirou ele daquela água que ele disse, pesava 150 quilos. Ele disse que só as pontinhas do pé dele batiam na água assim, olha. Só as pontinhas do pé dele. Porque um pegou de um lado e pegou ele assim como se fosse uma pena. E colocou lá no seco, lá na praia. E aí ele foi abriu a pasta para dar um dinheiro, né, para ele. Perguntou que língua que eles falavam. Eles falavam a tua língua. E ele disse, ele abaixou ali a cabeça e quando ele levantou, já não tinha mais ninguém perto dele. Que ele olhou, ele disse que só viu, eles estavam os 2 lá num monte de areia, fazendo um sinal para um pessoal que morava naquelas região lá, vinha acudir que tinha um homem aqui precisando de socorro. E é assim que Deus faz. Deus já mandou anjo para te socorrer? Para mim, ele já mandou. Já mandou várias vezes anjo para me socorrer. Sim, porque é assim que ele faz. Se não tiver ninguém para nos ajudar, ele mesmo vem. Ou ele manda anjo. Mas aquele que se apega com ele não fica sem ser ajudado. Não importa o lugar que você esteja. Ai, Francisco, eu estou bem aqui onde o vento faz a curva, não tem ninguém aqui. Deus manda até uma aranha para te socorrer. Manda. Quando ele manda, não tem ninguém que não obedece. O Satanás, esse mesmo é que obedece. Ele vira garoto de recado. Vira. Ele trabalha a favor. O inimigo trabalha ao nosso favor quando Deus manda. Não tem negócio, não. Tu já imaginou? E tu quer trocar de Deus por quê, hein? Se tu tem um Deus que pode fazer todas as coisas. Que não precisa um Deus pro dedo midinho, pro seu vizinho, pro maior de todos, pro furabolho e pro catapiolho. Não precisa, tu só precisa desse Deus. E por que tu inventa chifre na cabeça do cavalo? Se cavalo não tem chifre. Por que tu fica inventando? Não precisa inventar nada. É só fazer do jeito que ele mandou e tu vai ver o negócio florescer. Tu vai ver jorrar água no deserto. Tu vai ver o mudo falar, tu vai ver o surdo ouvir. Tu vai ver o leproso ser purificado. Mas isso é no tempo de Deus e no horário dele. Eu tenho medo de orar e o negócio não acontecer. Se não acontecer, é porque Deus não quis que acontecer. Porque quando tu vai orar, quando eu vou orar, eu não falo no nome de Francisca Carvalho da Silva Pita, Satanás, sai dele. Não, eu falo no nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada demônio agora. É Pombagira, é Jezabel, Chucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindo, obra de feitiçaria e vai batendo em retirada mesmo. É desse jeito. Eu coloco a minha fé em prática cada dia. Teve uma vez que meu esposo estava com uma dor de dente.
Ele estava com uma dor de dente que ele já tinha tomado uns 4 comprimidos. Ele já andava dentro de casa dançando balé, na ponta do pé, sabe? Andava de pontinho de pé, porque dor de dente, quando a gente pisa no chão, parece que está dando um terremoto dentro da cabeça. E ele disse, e eu fiquei quieta. Ele não acreditava muito, não. Belga para acreditar numa coisa, meu filho, o meu morreu 3 vezes, ressuscitou 3 vezes, mas tu vai acreditar, tu vai. Porque Deus não me chamou para fazer essa obra, se você é meu marido, tu tem que me acompanhar onde que eu vou. Ele te mata 3 vezes, te ressuscita de novo, mas tu vai fazer o que ele mandou fazer. Tem dessa, não. Aí andava na ponta do pé. Eu falei, ele não acredita, vou deixar, deixa mais um pouquinho. Aí andou para lá, subiu para cá. Eu falei, eu só vou botar a mão em cima dele quando ele pedir. Se ele não pedir, não vou colocar, não vou. Vou esperar ele pedir. Enquanto ele não pedir, eu não coloco a minha mão em cima. Não coloco. Não, se eu colocar, Deus disse, se eu tô tratando, tu vai colocar a mãe para quê? Deixa o bichinho comigo, que eu vou acertar os passos dele. E ele andava na ponta do pé dançando balé. Aí ele chegou para mim e disse assim, tu pode, mas que é, cuna, rastoblis, vida. Eu falei, sim, eu posso fazer assim. Eu posso orar por você. Zegan, ele fala Zegan. E eu coloquei a mão, só virei assim, botei a mão em cima dele. Eu nem abri nem a boca. Eu foi só no pensamento. Coloquei a mão em cima dele assim. Ele disse que parece que foi uma anestesia no queixo dele, assim, olha. Nunca mais esse dente doeu. E tu acha o quê? Foi eu que curei? Foi não. Foi o próprio Deus, a unção que estava na minha vida. Mas é no momento que Deus diz, é agora. Porque muitas vezes Deus está tratando com certo tipo de criatura e a gente vai, ai meu Deus, coitadinho do bichinho. Ai, coitadinha da bichinha, coitadinha é filho de rato que nasce pelado. Quer dizer, gente também nasce pelado, né? Não nasce vestido. Isso é um ditado. Não, se Deus está tratando e tu vai colocar tua mão santa lá em cima, tu vai levar cacetada junto. Tu só põe a mão quando Deus dizer agora é a hora de tu colocar tua mão. Porque Deus está no processo ali da lapidação do diamante bruto. Aí tu vai lá, coloca a mão, porque tu tá com o diamante, tá sentindo muito. Diamante, tu sente dor, né? É para poder brilhar, tem que ser lapidado. Senão não tem valor. Aí Deus está tratando com a criatura e tu vai se meter no meio. Vai se meter no meio. Não se mete, não. Tu fica ali, Senhor, então, por favor, não deixa que eu fique. Porque a gente é sentimental, né? Nós somos sentimental. Mas mesmo sem sentimental, faça do jeito que Deus mandou. E aí é só bênção, é só bênção. E se é com mulher, é com o marido, é com o filho, é com a filha, é com o neto, deixa Deus tratar. Tu já viu dizer que pé de galinha não mata pinto? Tu já viu o pinto morrer porque a galinha matou? Só que você é uma galinha muito desajeitada, né? Não, Deus sabe, ele sabe o peso que ele vai colocar ali em cima da criatura, sabe? É só para lapidar, é só para tratar, só para fazer um vaso novo e mais nada, e vai ficar tudo maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Olha como esse daqui, esse cego, esse gago aqui, esse surdo aqui, ele ficou perfeito e aí saiu o quê? Dando glória a Deus. Quanto mais Deus dizia assim, ó, Jesus dizia, não fala, aí é que ele falava. Sabe por que aquela pessoa que quando ela recebe as bênçãos, aonde ela vai, as pessoas dizem, ai meu Deus, eu tô passando por essa situação. Vai buscar no Senhor, porque ele, olha, eu tava assim e ele me curou. Eu era gago, agora eu falo fluentemente. Olha, eu era surdo e agora eu ouço que, sabe, daqui no Brasil, tô escutando tudo. Entendeu? É aquela pessoa que divulga. Por que Jesus falou que era para ele não falar? Porque Jesus sabia que ele ia falar. Jesus sabia que esse homem aqui, ele era grato. Porque tem uns que recebem, ai não vou contar não, porque meus amigos, se eu falar que foi Deus que me curou, ele vai dizer, agora tu tá dando uma de crentinho, é? Agora tu tá dando uma de crentinha? Tem gente que é assim. Ele recebe, mas ele não admite que foi Deus que curou ele. E é por isso que vai ficar sofrendo aí igual tapete, levando cacetada igual tapete. Pano de lavadeira que vai lavar lá na fonte, lá no rio. Vai apanhar até aprender que só o Senhor é Deus. E agindo ele, não tem ninguém que pode impedir o agir dele. Então se volta para Jesus enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque ele pode te dar tudo aquilo que tu precisa. Aí tu vai ter uma vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar.
Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra este azeite, consagra esta água, consagra todo esse alimento que está aí do lado desse celular, meu Deus. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, física ou espiritual, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Eu te peço também, meu Deus, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, vai ser essa pessoa e toda a sua descendência vai ser curada, vai ser liberta, vai ser sarada. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, vai repreendendo, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de miséria, o espírito de tranca-rua, o espírito da Jezabel, da Pombagira, da Maria Mulambo, do Zé Pilindro, do tudo que é demônio que estava na vida dessa pessoa, trazendo tormento, trazendo medo, trazendo perturbação para a vida dela. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada Satanás e seus demônios agora. Vai saindo da casa dela, da vida dela, dos projetos dela, da finança dela. Espírito da bancarrota, da destruição, vai batendo em retirada, Satanás. Tu que estava amarrando a vida dessa pessoa, que estava travando a vida dela, vai batendo em retirada agora da vida dela. Esse espírito de obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária seja quebrada no nome do Senhor Jesus. Espírito do medo, espírito da depressão, o espírito da fibromialgia, da artrite, da artrose, vai batendo em retirada da vida desta mulher, da vida deste homem, no nome do Senhor Jesus. Espírito da loucura, vai batendo em retirada, Satanás, da vida deste homem, da vida desta criança, dessa mulher, deste homem, no nome do Senhor Jesus. Vai saindo todo o mal dos nossos caminhos, dos nossos projetos, de tudo que leva o nosso nome. Vai saindo agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo. Bate em retirada esse demônio que travou essa porta de emprego não abrir para este homem, para esta mulher. O espírito da inveja, o espírito do ciúme, vai batendo em retirada agora dos caminhos dela, demônio. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo. Pai, envia tua legião de anjos no nosso ambiente de trabalho, Pai, para tirar toda espírito de contenda, todo espírito de inveja desse local de trabalho, todo embaraço, Senhor, que estava nesta empresa, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos lares, em cada canto desta casa, para queimar toda a seta de inveja, de olho gordo, todo pensamento mal que foi lançado contra esta família, contra esta casa, no nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, envia, Pai, essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desses hospitais, para tocar em cada paciente, nos corredores, Senhor, aonde tiver, nas clínicas, onde tiver uma pessoa enferma, pedindo por socorro, clamando, Senhor, que o Senhor esteja tocando, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, para curar, Pai, de toda e qualquer enfermidade, Senhor, que estiver no corpo, na mente, na alma dessa criatura, que ela seja sarada, que ela seja curada, no nome do Senhor Jesus. Envia também nos manicômios, Senhor, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando, pedindo o teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para curar, para libertar, para salvar o teu povo de todo o mal, Pai. Abra a janela dos céus sobre a nossa vida, Pai, e derrama bênção sem medida sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.